Bom dia a todos. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça chamar dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Adair Lurto. Presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula. Presente. Carlos Espíndola. Presente. Clóvis Brown. Presente. Clóvis Lurto. Presente. Elisa Râmulo Soares. Presente. Elmar Francisco Tom. Presente. Elimar Vesper. Presente. Luciano Alves da Silva. Nelson Mirtink. Presente. Selene Jastro. Presente. E Sigma Schwanz. Presente. Justificando a ausência do vereador Luciano, ele conta-se em Brasília. Então, havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município de Santa Maria de Jetibá. Convido para que continue em posição de respeito e acompanhe a leitura bíblica escolhida pelo vereador Clóvis Lurto para a sessão de hoje, e qual se encontra no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Até aqui. Ainda em posição de respeito, façamos um momento de silêncio, face ao falecimento do senhor Levi Sassemburgo, ocorrido no dia 3 de maio deste ano. Justificando que a placa de captura teve um problema, então ela foi encaminhada para garantia, ainda está no período de garantia. Então, por isso, a sessão não está sendo transmitida ao vivo, mas ela está sendo toda gravada, então, logo após o término da sessão, como foi na sessão ordinária anterior, também será logo posteriormente postado para que as pessoas possam acompanhar.
Então, coloco em votação a ata da sessão ordinária, número 12, realizada no dia 27 de abril de 2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, com uma ausência. Coloco em votação a ata da sessão solene número 1, realizada no dia 29 de abril de 2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, também com uma ausência. Então, já passamos então a palavra para o senhor Luciano Covre, subsecretário de Transportes Escolares, convidado pela vereadora Elisa Ramlow Soares, para prestar esclarecimentos sobre o transporte universitário. Luciano, com você a palavra. Bom dia a todos. Na pessoa do presidente Carlos Alberto Vrux Espíndola, cumprimento a mesa diretora e demais vereadores presentes. Cumprimento ainda aos presentes no plenário e a todos que nos assistirão posteriormente pela sessão da TV Câmara. Primeiro, eu gostaria de justificar a minha ausência na sessão do dia 14, porque a nossa subsecretaria ela tem uma rotina meio que intensa e a gente não consegue, às vezes, conciliar todos os compromissos. Mas hoje eu estou aqui disponível, à disposição para esclarecimentos, e já gostaria de dizer que essa disposição por esclarecimento, a gente sempre mantém isso. Eu tenho vereadores e outras pessoas que passam lá na minha sala, me procuram pessoalmente, mandam zap, me ligam, outros mandam ofícios, enfim. A gente sempre busca responder os questionamentos para já deixar bem claro a situação de cada questionamento. Após a sessão do dia 30, onde eu fui citado, logo depois, uns dias, eu encaminhei um ofício à presidência esclarecendo cada questionamento que foi feito naquela sessão. Então, assim, a gente busca sempre prestar essas informações a vocês. E quando após eu ser convidado oficialmente, eu, de novo, encaminhei o ofício para a presidência, informando a minha impossibilidade de estar presente no dia 14, mas, novamente, eu apresentei uma situação do que estava acontecendo e tentei responder todos os questionamentos que foram apresentados no requerimento da vereadora Elisa para justificar o meu convite. Então, assim, eu não pude estar presente, mas eu já tentei adiantar alguma coisa naquele ofício. E agora, eu gostaria sim, de fazer, então, um resumo geral de como que está a situação do transporte universitário em Santa Maria de Jetibá. Na última atualização, nós estamos com 311 alunos cadastrados, tá? Em diversas faculdades e instituições. E como que a gente atende a esses alunos? A gente presta, para Santa Teresa, a gente coloca um ônibus que atende o noturno e um micro que atende quem estuda de manhã e pela tarde. Vitória e Vila Velha, nós temos, planejado, como que é planejada essa contratação? São 2 ônibus, seriam no caso, um que atende Vitória e o outro que atende o excedente de Vitória mais Vila Velha. E quando esses 2 carros não são suficientes, a gente conta ainda com um apoio, o micro, que transportaria esse excedente. A gente atende ao IF Centro Serrano, a faculdade noturna também, 3 dias por semana, onde a gente tem um ônibus e uma van para, no caso de excesso de alunos, né? E aos sábados a gente ainda atende o curso técnico de enfermagem Vitória, com mais um ônibus. Então, assim, quando a gente planeja essa licitação, essa contratação, a gente planeja para atender toda essa demanda, para não ficar ninguém de fora. Hoje, se estivesse contratado todos os carros que a gente planejou, estaria com sobra. Não estaria tendo esse problema, certamente eu não estaria aqui convocado para prestar esclarecimentos. Mas isso não foi o que aconteceu no caso. Então, agora eu vou falar um pouquinho também sobre a licitação do transporte universitário. O funcionamento de uma licitação, eu creio que todo mundo sabe, as empresas vão lá no dia marcado, se fazem eletronicamente presentes, né, que normalmente agora é pregão eletrônico, onde elas abrem suas propostas, fazem a disputa lá de preço, e quem tiver o melhor preço é o vencedor de cada item. Essa licitação do transporte universitário não foi diferente. Ela foi feita lá em agosto de 2025, a primeira, né? Foi feita a abertura de propostas, houve os ganhadores, esse processo foi homologado pelo prefeito, e a partir desse prazo da homologação, dessa homologação,
A gente notifica as empresas, conforme está no edital, né? A gente tem que notificar a empresa para apresentar o restante da documentação e tem que abrir prazo de 5 dias. Foi feita essa notificação, foi aberto o prazo, só que uma empresa que pegou 3 itens, no caso o ônibus de Vila Velha, o ônibus do IFES e o apoio do IFES, essa empresa, ela não, em vez de apresentar a documentação, ela já solicitou a desistência dela do item. Ela não queria mais assinar o contrato, no caso. E com essa desistência, aí o processo deu problema nesses 3 itens, a gente teve uma paralisação. A gente partiu o quê? A gente tem que notificar a empresa. Enfim, foi feita a notificação para ela se esclarecesse, já foi feita a aplicação de penalidade, inclusive já foi gerado um DAN, né, de multa. Só que todo esse trâmite, a gente sabe que é muito burocrático. A gente não consegue fazer isso do dia para a noite. A gente tinha também outras questões envolvidas. Então, esse tramitar de processo gerou esse atraso ali, que foi até praticamente o final do ano de 2025 para resolver toda a situação. Foi feita a notificação, foi multada, porém, e foi passado para convocar a segunda colocada, depois a terceira convocada, e colocada no caso, né? E as empresas que foram segunda e terceira, elas não tinham mais interesse, porque essa proposta era 60 dias e já tinha passado esse prazo. Então, assim, houve toda a parte da licitação correta, foi feita, teve a questão da empresa que recusou, teve a notificação e aplicação da penalidade, e teve a convocação de outras empresas que estavam abaixo dela para assumir os itens. Como isso não foi feito, nenhuma assumiu, não aconteceu mais nada, no caso, a gente chegou a um ponto que esse processo ele se encerrou. A gente teve que encerrar esse processo e começar outro. Agora, um ponto nesse meio aqui, que do ano de 2025 para 2026 houve uma mudança. Em 25, os carros que a gente tinha contratados, mesmo faltando esses, a gente estava conseguindo atender totalmente. A gente colocou um carro para atender o IFES, nosso, frota própria, e Vitória e Vila Velha estava cabendo nos 2 carros disponíveis, no veículo de Vitória, mais no apoio. Só que esse ano houve um aumento de alunos, principalmente no começo do ano isso é normal acontecer, tá? Depois isso vai se assentando, e os 2 carros disponíveis não estavam sendo suficientes, então houve todo esse transtorno ali de haver falta de vagas para aluno. Na mudança, logo no começo de janeiro, a gente já abriu um novo processo licitatório. Assim que o outro foi encerrado, a gente já abriu imediatamente, a gente já previu esse aumento de demanda, né, que os cadastros estavam começando a ser feitos. E a licitação ocorreu no dia 31 de março. Todas as empresas apresentaram as propostas, houve ganhadores para todos os itens. A gente teve um problemazinho, a parte de documentação da prefeitura, questão de publicação de homologação. Isso nos gastou um tempo que a gente não poderia ter gasto, porque a gente só poderia passar o passo seguinte a partir da homologação. E houve algum problema no sistema, e então gerou essa demora. Um pouco foi isso também. A partir do momento que foi homologado e publicado, nós oficiamos as empresas para que apresentassem documentação. Na última segunda, agora 27, elas apresentaram a documentação, e já foi submetido ao jurídico para avaliar a validade e ver se está tudo ok. E o próximo passo, agora estando tudo ok, é assinatura de contrato e, creio eu, resolução total do problema. Então, assim, hoje, dando certo a documentação das empresas que elas apresentaram, já parte do contrato, então, o problema aqui está solucionado. Esse é a situação nossa do universitário hoje. A gente só depende dessa contratação para estar resolvendo todas as questões e não ficando ninguém sem atendimento. Ressaltando que quando a gente planeja a licitação do transporte escolar universitário, a gente não faz isso limitado. A nossa intenção é atender toda essa demanda que eu demonstrei aqui antes. Santa Teresa, Vitória, IFES, curso técnico. E essa licitação, sendo contratada, vai ter sobra. A gente vai atender todo mundo tranquilamente. O que aconteceu aqui foi um problema burocrático, vamos dizer assim,
mas também um problema de uma empresa que desistiu, nos deixou na mão, depois a outra não quis, e isso foi levando a uma coisa leva a outra. Mas assim, a gente espera que a partir de semana que vem isso daí já esteja sendo resolvido. E agora, como foi dito que terem outros questionamentos, eu me ponho à disposição para que vocês possam estar fazendo os questionamentos de vocês. Oi, agora vem. Bom dia, Luciano. Agradeço por você ter comparecido. Quando eu convidei o senhor, essa demanda ela não é minha, vereadora Elisa. Essa demanda é de pais, alunos que estão preocupados como chegar até a faculdade. A faculdade ela é em Vitória, né, principalmente essa que a gente está falando. Então, os alunos que frequentam lá, eles precisam descer com segurança. Ano passado, em 2025, aconteceu um problema também com relação ao transporte. 2026, novamente, a gente está passando por essa dificuldade. Eu chegar e falar para um aluno, para um pai, é uma coisa. O senhor vir aqui esclarecer, eu acho que traz mais segurança para eles. Então, assim, eu sei que você respondeu todos os ofícios, que não podia vir, enfim. Só que a população, eles queriam escutar de você, né? Eu até fui lá em cima na secretaria, até pedi para você fazer uma reuniões com os alunos, né? Na época você falou que não tinha interesse, né? Então, eu resolvi convidar você. Você está aqui como convidado para esclarecimento, eu não estou aqui para julgar a sua capacidade. Se você está lá, com certeza você tem uma capacidade para fazer isso eu tenho certeza, que não é o primeiro ano. Só que me deixou muito preocupado o quê? Em março, foi passado para os alunos que era para fazer, eles tinham algumas opções, entre elas, revezamento de faltas, alugar uma van e carro compartilhado. E aí eles escolheram entre si o carro compartilhado, que seria mais em conta naquele momento. Só que aí ficou uma pergunta para mim. Quem vai dirigir esse carro? É um motorista, um estudante, que trabalhou o dia todo em Santa Maria, que trabalha, vai dirigir até Vitória, que é um percurso de 90 quilômetros, 95 quilômetros, dependendo da faculdade, vai estudar até 10, 10 e meia, vai retornar dirigindo. Então, a minha preocupação é como fica essa segurança? E se acontecer alguma coisa, como vai ser? Então, assim, tanto eu quanto os pais, a gente ficou preocupado. Eu tenho filha que estuda, então eu sei assim que esse percurso ele não é fácil, todo dia dirigir para Vitória, né? Então, assim, o esclarecimento era para deixar as famílias, os alunos, né, mais tranquilos. Com relação a isso, eu acho que não está mais acontecendo, o carro compartilhado, né? Só que naquele momento que eu convidei o senhor, estava sendo passado isso. Então, os alunos eles estavam precisando faltar, porque nem todos queriam faltar, eram sempre as mesmas pessoas. Não sei como eles escolhiam isso, quem vai faltar, né? Então, assim, são vários questionamentos que eram oportunos, sim, do senhor vir esclarecer isso para a gente, né? Principalmente para os pais. Com relação a esse contrato, que agora está sendo feito aí, de quanto tempo é esse contrato, Luciano? Esse contrato ele é inicialmente de 1 ano. De 1 ano. Só que ele é renovado depois, por ser serviço contínuo. Uhum. Então, a minha preocupação esse ano a gente está assim, ano passado a gente estava, e ano que vem? Então, assim, essa preocupação é para a gente também ter ferramentas para ano que vem os alunos poderem começar um ano letivo com segurança. Então, assim, hipótese nenhuma, eu quero prejudicar o seu trabalho, eu não estou aqui para julgar isso, mas a minha preocupação é quando que vai ter esse transporte e ano que vem, como vai ser? Bem, respondendo essa pergunta, a partir do momento que estiver contratado, ele fica vigente por 1 ano, e a nossa intenção sempre é renovar, desde que a empresa esteja de acordo. Desse jeito, então, estaria garantido para frente. Outra coisa, você citou a questão das opções, houve reuniões com as lideranças, e isso surgiu dos próprios alunos, opções. Uma coisa a gente sempre deixou claro para todas as reuniões. Quem resolve o que ia ser feito seriam os alunos.
A gente não obrigou, vocês vão de carro próprio, vocês vão faltar ou vocês vão contratar. Eu, pessoalmente, sempre sugeri que se contratasse um carro extra. Eu até participei de algumas reuniões entre os alunos, né? E realmente eram os alunos que estavam lá. Mas eu acho assim, naquele momento precisava ter uma pessoa acima deles para dar esse esclarecimento, porque a maioria pensou no bolso. A gente divide um carro que sai mais em conta, porque se alugasse um carro, né, o carro aqui, ó, alugar uma van, ela custaria R$1.000 por dia, que seria dividido entre os alunos que estivessem descendo. Então, assim, muitas pessoas, é só R$10, realmente, se for falar. Só que é R$10 hoje, amanhã, até no final de semana, uma semana, por exemplo, é R$50. O mês todo é R$200. E tem gente que trabalha como estagiário. Recebe 60% do salário, fora que tem que pagar mensalidade, fora que tem que pagar a comida. Então, assim, é um custo que gera, é um custo alto para eles. Então, assim, a nossa preocupação é o agora, que está sendo resolvido, mas que está impactando financeiramente para eles, e o ano que vem. Entendeu, Luciano? Sim. A princípio, essa questão de custo, a gente sempre sugeriu, desde que eu estou lá, eu sempre fico falando com eles, alunos, vocês precisam se organizar de alguma forma. Eles precisam de ter uma representação legal. Seja uma associação ou não entendo certo qual seria a representação que eles poderiam estar utilizando. Porque se eles tivessem essa representação legal, talvez a gente poderia ter uma outra forma de dar um apoio a mais para eles. Hoje, o que a gente pôde fazer, a gente fez, que era pegar todo dia que tinha carro disponível, motorista disponível, a gente colocou para estar suprindo a necessidade. Entendeu? Mas sem essa representação, a gente não consegue fazer muito a mais que isso. A prefeitura ela não tem como marcar esse transporte sem ter essa comissão? Porque existe uma lei que foi votada aqui na Câmara, né, que a prefeitura ela poderia pagar esse transporte. Eu não tenho lei aqui. A lei autoriza o custeio da despesa de transporte escolar universitário, porque a gente sabe que tudo que a prefeitura faz tem que estar previsto em alguma lei. A prefeitura não simplesmente sonha, eu quero fazer isso. Se ela faz alguma coisa é porque tem uma lei que autoriza ou que determina. É a questão da legalidade. Então, assim, esse custeio, a gente sabe que a prefeitura não pode sair tirando dinheiro e depositando em uma conta. A gente depende de ter um contrato. A gente não tem um contrato firmado para atender esse item, que está faltando, esses 3 itens. Então, para a prefeitura, é impraticável você estar pagando essa despesa. Se a gente paga isso, a gente vai ter que responder depois. Então, assim, isso daí não é viável. Se houvesse uma representação, talvez o jurídico poderia estar falando melhor dessa parte, eu creio que eles poderiam estar recebendo algum repasse para custear isso daí. Só que eles não aceitam muito bem essa questão de se formarem uma associação ou algo parecido. É uma responsabilidade. Existe uma resistência da parte deles. A lei ela fala que autoriza o custeio de transporte para estudantes de ensino superior e técnico para os locais do município, região metropolitana de Vitória e Santa Teresa, né? Então aqui está falando que autoriza o custeio, né? Então ela 100% do custeio. Porque se não puder autorizar, se não tivesse a lei, a gente não podia nem estar pagando. Sim. Mas a gente precisa de ter ferramentas legais para fazer o pagamento. E nesse caso a gente não tem. E depende do que para ter? Depende de um contrato, que é o que a gente está batendo para fazer pela licitação. A gente não pode pegar e fazer um contrato de qualquer forma, como em qualquer empresa, porque depois a gente vai ser penalizado por isso. Entendi. O caminho é licitar, contratar e executar. Da minha parte, Luciano, seria só isso. Eu agradeço novamente os esclarecimentos. Mas, assim, fica aqui pontuado que a gente tem que pensar no ano que vem já, para que isso não aconteça novamente, né? Eu sei que tudo é muito burocrático, tudo depende de homologação, que tudo depende de tempo, mas que ano que vem, já que a gente está com esse mesmo problema esse ano, que ano que vem, nos próximos anos, que isso não aconteça. Na minha opinião, é isso. Muito obrigada por você ter comparecido. Como você disse, é uma questão de responsabilidade. E a gente sabe que na administração pública pode acontecer desses imprevistos. Se eles tivessem essa representatividade e tivesse alguma reserva, alguma segurança ou uma outra forma de organização,
nesse momento de crise, digamos assim, eles não precisariam estar sofrendo de estar tendo que pagar um carro. Talvez estivesse outra forma de custear isso. Entendeu? Quando você se refere crise, seria crise... Não, eu digo essa situação pontual, onde a gente está sem um transporte para atender uma rota. Você tem crise como... Não é crise financeira, é questão de... A situação está aqui, me falta um carro, eu não tenho como custear pela prefeitura e não existe outra forma de custear isso. E tem previsão de quando isso vai estar realmente 100% resolvido? A gente depende só agora da assinatura dos contratos. Da aprovação da documentação que foi encaminhada pelas empresas, para depois assinar o contrato. Eles têm um prazo para essa assinatura, né? Não, agora depende realmente da gente falar, olha, a documentação apresentada está ok ao gabinete para gerar os contratos. Está ok. Obrigado. Mas alguém tem mais? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pela sua presença. Às vezes surgem muitas dúvidas, né? O assunto que a vereadora Elisa está pautando é um assunto que nós, vereadores, todos nós também somos muito cobrados também, né? Assim como eu acredito que vocês são também. Então, é muito importante trazer esse esclarecimento à população. Eu gostaria de aproveitar a sua vinda aqui para também, até falei com você ali de forma informal, né? Ontem eu estava descendo para a Serra e eu vi alguns carros do transporte da prefeitura lá em Santa Leopoldina e eu percebi que eles estão sendo consertados lá embaixo. E chegou, né, até o meu conhecimento que as empresas de Santa Maria não estão querendo fazer esse conserto, né? Questão de burocracias, às vezes atrasos, né? E eu queria até saber, com relação a essa questão, de fato, nós temos carros sendo consertados lá em Santa Leopoldina, as empresas elas não estão querendo fazer esse conserto aqui. Seria esse motivo de burocracia? O que você poderia me falar sobre essa questão aí das empresas não estarem querendo fazer o conserto, né, dos carros da Secretaria de Transporte aqui no município? Ana Paula, bom dia. Essa questão de manutenção, primeiro eu confirmo que realmente ontem a gente aproveitou que não tinha transporte escolar rodando, né? A gente agendou esses carros para fazer algumas manutenções, vistorias lá embaixo. Algumas vistorias são feitas lá mesmo, não é aqui. E questão de manutenção, alguma coisa está sendo feita fora. Porém, eu peço que você tire essas dúvidas mais com o pessoal da Secretaria de Transportes, que é responsável pela manutenção, que eles vão saber te orientar melhor nessa questão. Eu não tenho tanto conhecimento de o que está acontecendo, entendeu? Os motivos, né, que estão levando a isso, né? Eu prefiro que seja feito diretamente a eles, questionamentos. Acredito, então, que a próxima pergunta que eu iria fazer, de repente, se você souber responder, você me fala, se você não souber, você me... Né? É a respeito do mecanismo, né? Eu tenho sempre falado sobre isso, inclusive na gestão passada eu falei, nessa gestão eu também falo sobre isso, o mecanismo para utilizar, que é a Link Card, né? Eu considero que ela onera muito o município, porque às vezes a empresa que vai fazer essa adesão, ela faz a adesão, aí digamos que a contratação lá exemplo, R$10.000, 20%, 30% desse valor já fica para a Link Card, né, só para fazer esse trânsito. Aí, muitas das vezes, as empresas locais, elas têm que colocar um valor muito acima do valor do mercado, né? Às vezes, vou citar um exemplo, o serviço que seria R$10.000, para ela receber 10 mil, ela tem que colocar que o serviço é 13, 14 mil, para poder receber o valor correto ali do serviço. Então, eu acho que é um mecanismo que está sendo adotado, que está onerando, né, a prefeitura, né, que está gerando um desperdício, né, do recurso público. Aí eu pedi isso na gestão passada, pedi também isso já nessa gestão, para reavaliar essa questão aí do uso do mecanismo da Link Card e substituir por um novo mecanismo. Você tem conhecimento se tem alguma pesquisa de um novo mecanismo ou se permanece o mesmo? Ô, Ana Paula, eu não tenho conhecimento dessa questão não, tá? Aí eu prefiro nem falar nada não. Tá. Eu não tenho assim de conhecimento de como que funciona lá, entendeu?
Luciano, você é sempre muito gentil, muito prestativo, e eu gostaria de agradecer a sua vinda e vou direcionar as minhas perguntas para lá. Obrigada. Obrigado. Bom, Luciano, acho que não tem mais... A vereadora quer finalizar? Isso, eu recebi uma mensagem aqui agora de um aluno que ele já está no último ano, né? E ele relata que nunca teve essas coisas de associação. Nunca foi passado nada para eles, a não ser ano passado e esse ano. Nunca precisou, né? Ele quer saber o que mudou para precisar dessa associação. Ô, vereadora, eu falo isso com eles desde 2015 e 2016, que eu era gestor na época. Então, não era com ele, mas era com outros alunos. Sempre que acontece alguma coisa, a gente fala, olha, seria bom vocês se organizarem. O que mudou? Nada. A gente sempre está passivo de acontecer alguma coisa, algum imprevisto. Então, por isso que eu sempre falo, se organizem. Sempre dou essa orientação com quem conversa. Não sei se ele participa da liderança ou se ele só fica lá no ônibus, talvez não seja repassado essas questões pontuais, mas sempre que eu converso com os líderes, pelo menos, a gente sempre lembra eles, entendeu? A gente sempre tenta orientar. Ô, Luciano, a reunião que você sempre faz sempre são com os líderes, né? Sim. Eu até sugiro, quando você puder ter uma agenda, fazer com todos eles. Porque quando é feita uma reunião, é passado o que é conveniente, né? Então, nem tudo é passado para eles. Então, assim, fica aqui a minha atenção nisso, se puder fazer uma reunião, né? Agora, ou, enfim, quando você achar apropriado, para ter esses esclarecimentos também para eles. Aceito a orientação. A gente trabalha mais com a parte de representatividade. Até a própria representatividade deles é difícil da gente conseguir se reunir. Nas 2 últimas reuniões, não foram todos que estiveram presentes. Porque trabalham. Aquele dia você sugeriu uma reunião, por exemplo, seria no horário da saída do ônibus. Com 15 minutos a gente não ia conseguir nem se organizar para falar. Então, assim, eu preferi que não era o caso naquele momento, mas vou guardar a sua orientação. Bom, Luciano, acho que não tem mais nenhum questionamento. Te agradecer por ter vindo aqui, prestar esclarecimentos, agradecer pela cordialidade, como você disse no início da fala, que você respondeu por ofício, né, e sempre deixou a gente a par. Mas, como a vereadora disse, às vezes as pessoas nos pressionam e querem ouvir, talvez, de você falando, para ver se não é a gente que está só dizendo. Mas agradecer e deixar bem claro, na verdade, né, que esse fato aconteceu devido à questão da empresa, foi um sucessivo acontecimento de azar, vamos dizer, porque a empresa que ganhou não assumiu, aí você chama a segunda, a terceira, eles também não assumiram, e tudo depende dos tempos. A vereadora muito bem falou da lei que autoriza o custeio, mas autorizando o custeio, existe um trâmite para se pagar esse custeio. Então, foi devido a esse trâmite que as coisas acabaram se complicando ainda mais, mas que bom assim que já está a vias de se resolver. Acho que já nos próximos dias eu acredito que já vai estar resolvido. E é bom, agora são 10 anos ou 5 anos que o serviço contínuo pode prorrogar, você lembra? Só até 10 anos, acho. Até 10 anos, após a nova lei. Então, assim, aí, depende da empresa querer concordar com os novos valores, que você pode reajustar. Tem algumas tabelas, provavelmente, você consegue reajustar. Às vezes o valor não fica interessante para a empresa não vai querer continuar, mas a prefeitura tem total interesse de manter o transporte contínuo, ainda mais se estiver tudo funcionando como sempre funcionou, não é necessário fazer troca. E é bom fazer o contrato de 1 ano, porque se a empresa for ruim, a prefeitura também pode optar de não renovar. Então, então, os dois lados. Então, assim, por isso que esse tipo de contrato, né, Luciano, são feitos de serviço contínuo, é melhor fazer um período mais curto para você ir, qualquer ajuste fica mais fácil para os dois lados. Mas agradeço a vinda, Luciano, obrigado por ter prestado esclarecimento, e sempre quando eu te liguei também, você pôde me prestar esclarecimento sobre em que pé que estava essa situação. Sim. E volto aqui a me colocar à disposição de todos, sempre precisar de algum esclarecimento, a gente está lá na secretaria, telefone à disposição, e fique à vontade para estar nos questionando. Obrigado. Obrigado. Peço ao senhor secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia. Santa Maria de Jetibá, 28 de abril de 2026.
Mensagem número 17/2026. Encaminha projeto de lei de número 16/2026, que altera o inciso 4º do artigo 7º da lei número 2577/2022, que define a estrutura e regulamenta o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruca Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá e excelentíssimos senhores vereadores. É sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores e vereadoras. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei de número 16/2026 para votação desta colenda de edilidade, fazendo acompanhar a seguinte justificativa. Submeto à elevada apreciação dessa Casa de Leis o presente projeto de lei que visa alterar o inciso 4º do artigo 7º da Lei Municipal número 2577/2022, que regulamenta a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar em nosso município. A presente proposta tem como objetivo central adequar os requisitos de escolaridade para o cargo do Conselho Tutelar, estabelecendo a exigência de ensino médio completo. Esta medida fundamenta-se na recente liberação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da Resolução número 02, de 9 de abril de 2026, que identificou a necessidade de atualizar os critérios de elegibilidade para o próximo pleito. A alteração busca promover a desburocratização do acesso à função, garantindo que os cidadãos de Santa Maria de Jetibá possam exercer o mandato de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, sem imposição de barreiras excessivas à participação popular. Entende-se que o nível de escolaridade de ensino médio é plenamente compatível com as exigências da função, assegurando a capacidade técnica necessária para o uso de sistemas informatizados, como o CIPIA, e para a compreensão das competências legais do órgão. Além disso, a atualização atende ao princípio da eficiência administrativa e à autonomia municipal, garantindo que o processo de escolha dos conselheiros ocorra com total segurança jurídica, em harmonia com as diretrizes do sistema de garantia de direitos. Para a relevância e urgência da matéria, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desta alteração, essencial para o fortalecimento da rede de proteção infanto-juvenil do nosso município. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, 4º da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores e vereadoras desta Câmara Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncora no inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Ronan Zucolor de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Indicação número 55/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a secretaria competente a adoção das providências necessárias para a implantação de faixas de pedestres na rodovia Kurt Karl Ludwig Kirchhoff, em frente ao início da rua Cantinho do Céu, nesse município, conforme a justificativa em anexo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 25 de março de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 61/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma da quadra esportiva localizada
ao lado da EMEI Antônio Gonçalves, situado em Garrafão, Santa Maria de Jetibá, conforme justificativo em anexo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 6 de abril de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Râmulo Soares. Indicação número 66/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Râmulo Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a adoção das providências necessárias para a instalação de manilhas e a realização de melhorias na estrada localizada na região de Rio Lamego, nas coordenadas, conforme justificativo em anexo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 15 de abril de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Râmulo Soares. Encaminho o projeto de lei 16/2026 para a Comissão de Justiça para análise e parecer. O projeto também segue para a ordem do dia da presente sessão. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Foram inscritos 2 oradores para o pequeno expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, vereador Clóvis Lurto. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar aqui a mesa e a todos aqui presentes, senhores vereadores, vereadoras. Eu quero fazer aqui um pequeno agradecimento. Eu queria agradecer aqui a secretária interina, hoje eu acho que ela está, a senhora Vanusa Sarnaglia, porque, secretária da Educação, no caso, porque eu pedi a ela uns refletorzinhos, né? Aí ela, prontamente, ela foi lá e pediu às pessoas que instalassem lá. E também o mesmo ao secretário da Educação, o Carlinhos, né? Porque também... da Saúde, desculpem. Secretário da Saúde, o Carlinhos, porque eu pedi para ele também, ele prontamente foi lá e me atendeu. E também a todos os da Secretaria do Interior, a equipe toda, porque eles estão dando aquilo que pode para poder socorrer as nossas estradas. Eles estão trabalhando, ontem, por exemplo, era feriado aqui no município, feriado não, mas estava ali meio parado, né? Então, eles foram lá e trabalharam o dia todo e estão botando para render. Eu quero agradecer o prefeito pelo esforço e tudo aí. Muito obrigado a todos e um bom dia. Concedo a palavra ao segundo orador escrita, vereadora enfermeira Elisa Râmulo. Bom dia a todos. Hoje eu quero falar um pouquinho da festa pomerana, que aconteceu durante a semana passada e o final de semana. Ela foi marcada de momentos bonitos, o desfile de reis, rainhas, príncipes e princesas. Parabéns a todos que venceram e parabéns para todos os participantes. Só de participar, vocês já são considerados reis e rainhas. A sessão solene, que foi muito bonita, nosso presidente Carlos, ele conseguiu conduzir com excelência. Também tivemos o desfile histórico-cultural, onde crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos mostraram a nossa cultura e a felicidade de participar. O desfile do comércio, que foi muito bem representado por todos os funcionários, né? Todos eles estavam muito organizados. Parabéns a todos os comércios, que ano que vem possam repetir. Mas também tivemos alguns momentos bem desagradáveis. O que eu venho trazer para vocês, senhores vereadores, são demandas de população e que nós precisamos estar atento ao que está acontecendo na festa. Uma das coisas que aconteceu na quinta-feira, véspera de feriado, o show terminou 22h20, 22h30, porém, as pessoas continuaram ficando no local, apreciando as barracas, tomando o refrigerante, a cerveja, enfim. Pois as barracas que estavam lá, elas precisaram ser pagas R$11 mil. Então, o comércio que está lá precisa vender. Só que deu 22h40, os seguranças chegaram e perguntando para o pessoal, vocês vão sair ou vocês querem que sejam retirados? Então, a segurança estava bem despreparada.
Fora que, no domingo, se eu não me engano, segurança dando mata-leão, puxando o cabelo de mulher. Que segurança tivemos nessa festa? Então, fica aqui a minha indignação com essa segurança que estava lá, que não estava preparada para atender a população. A população quer ir na festa, ela quer se divertir. Então, assim, a segurança é segurança. A gente vai para uma festa pensando na segurança. Agora, dando mata-leão, então aqui fica a minha indignação, senhores vereadores. Eu acho que a gente tem que tomar um posicionamento e pedir explicações para os responsáveis, quem contratou e o que aconteceu após a festa com eles. Concedo a palavra ao segundo orador inscrito, terceiro, vereador Nelson Mertink. Cumprimentar o senhor presidente, Carlos Alberto, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoas que nos ouvem e que nos assistem. Vim aqui fazer um agradecimento especial ao deputado Alcântara Filho, que me presenteou com esse livro, inclusive lembrando aqui a todos que o primeiro livro a ser adquirido, esse livro aqui, Alcântara Filho, Quebrando o Tabu. A política não é do diabo. Quando os justos se calam, a história é governada pelo caos. Então, primeiro adquiri o livro, vocês não acreditam quem foi? O nosso amigo, o Iago Hel, assessor da vereadora Elisa, ele próprio me falou domingo que o Iago foi o primeiro a adquirir esse livro. Então, parabéns, Iago, e agradecer ao deputado pelo livro que me presenteou. Muito obrigado, estamos aqui à disposição também. Obrigado aí. Temos 7 oradores inscritos no grande expediente. Concedo a palavra à primeira oradora inscrita, a vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo. Bom dia a todos. Cumprimento, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, a todos presentes, né, nesta Casa de Leis e aqueles também que nos ouvem pela transmissão online ou pela Rádio Pomerana. O meu bom dia a todos vocês. Gostaria aqui, de forma breve, de falar, né, a respeito da Festa Pomerana. Festa Pomerana é um evento que sempre traz grandes desafios, né, porque é uma festa grande, se trata assim, de mais dias também, né, de evento, tem toda assim, também uma expectativa, e é também uma festa muito bonita, porque a cultura ela pulsa em cada coração. Então, assim, eu sempre falo que a população de Santa Maria ela dá um show no que diz respeito à cultura, porque Santa Maria tem uma cultura linda e uma cultura preservada, seja na língua, nas danças, e isso sempre é algo muito bonito. Recebi também algumas reclamações, pedidos, sugestões, e essas coisas eu não vou pontuar aqui, mas o meu pedido é, assim como as reclamações elas chegam até mim como vereadora, eu tenho certeza que elas chegam até também à gestão, ao secretário, ao prefeito, e o meu pedido é, ouça a população, ouve a população. A população está sugerindo, está pedindo, está reclamando, vamos ouvir e atender as sugestões da população para que uma próxima festa possa ser algo ainda melhor. E como vereadora, presidente, quero aqui fazer o meu pedido, vou direcionar até o seu gabinete também. Meu pedido é assim como foi feito já em anos anteriores, em que o secretário vem aqui na Câmara, faz a prestação de contas da festa, meu pedido para dar transparência à população. Peço também para que a secretária, né, isso é um convite, venha aqui, fazer a prestação de contas, juntamente com a equipe. Isso é algo que, vamos dizer assim, já sempre é feito em anos anteriores, e é algo que dá transparência também, e também tira toda dúvida, né? Não tem essa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vem aqui, faz a prestação de contas, né? Se a gente não tem nenhum problema, não tem nenhum problema em fazer a prestação de contas. Então, esse é o meu pedido. Vou direcionar o ofício à presidência para que possa ser feita a prestação de contas da festa aqui na Câmara. Gostaria também de citar, né, uma preocupação minha como vereadora.
saiu, né, dia 8 de abril aqui, o resultado do indicador Criança Alfabetizada 2025 no ES. E para minha tristeza, para a nossa tristeza, Santa Maria de Jetibá caiu nesse indicador e nós saímos do azul e fomos para o amarelo no que diz respeito ao índice de alfabetização. E isso é algo muito triste, porque aqui na nossa comunidade eu conheço o trabalho dos nossos colegas, dos meus colegas professores, e eu sempre vejo o esforço, vejo a dedicação. É um índice que a gente estava no azul em 2024, estava no azul em 2023 e em 2025, infelizmente, a gente teve essa queda aí. Então, assim, como vereadora, como professora que sou, mais uma vez eu quero pedir à administração atenção à nossa infraestrutura escolar, à nossa melhora de salário de professor, porque se a gente quer não deixar a sala faltar professor, porque teve escola que ficou até meio do ano sem ter professor. Então, não tem como a criança aprender a ler, por melhor que seja o professor, não tem como. Então, assim, fica meu pedido, já pedi aqui também, vou pedir de novo o retorno da categoria P1, porque até o Estado contrata P1, por que em Santa Maria excluir essa categoria? Tem sala de aula sem professor? Então, assim, fica meu pedido, esse ano não vamos deixar as escolas, né, sem professor, como aconteceu, eu falo, ano passado. Acontecia uma falta, tinha um problema, machucava um pé, uma demora para poder resolver. Inclusive, eu quero desejar boa sorte e sucesso à nova secretária, porque é uma pasta desafiadora. Conceda a palavra ao terceiro orador inscrito, vereador Clóvis Brown. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente e os demais vereadores e vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. O que me traz aqui hoje, à tribuna, é agradecer o nosso prefeito Ronan pela visita que fez ontem lá na minha região. É um pedido meu que eu tinha feito aqui até na tribuna também, né? E ele fez a parte e agradecer ele por isso. Ele foi conhecer as estradas onde estava ruim, todos os lugares que eu passei para ele, e as máquinas já estão lá em todo vapor, estão trabalhando, limpando. Nesses feriados que teve, igual dia 1º, eles trabalharam, sábado eles trabalharam, ontem que era feriado eles trabalharam. Realmente, aí a gente tem que vir aqui na tribuna e agradecer por isso também, né? Porque realmente o povo lá do interior precisa das estradas, igual os transportes escolares, os produtores que transportam as verduras. A gente recebia quase todo dia um vídeo, olha a mola quebrada, olha os embuchamentos do meu carro que não está aguentando. E agradecer para o prefeito ter pegado o carro dele. Ontem ele viu por perto os lugares, e ainda passei os outros lugares que ele não tinha ido, mas de lá ele já ia naqueles lugares também para ver de perto a realidade, né, que estava, né? Mas agora com todo vapor estão aí e fazendo aquelas estradas nos interiores. Muito obrigado, prefeito. Essa é uma parte que, principalmente eu, vereador lá do interior, que eu sou mais, assim, tenho os mais pedidos, né? E também os encarregados e os secretários sempre me atendeu muito bem, como já falei aqui na última vez. Espero que continue assim, que tudo vai dar certo. E também agradecer o povo e a torcida pela minha filha, a Rainha Pomerana, né?
Realmente foi um reconhecimento da torcida, a gente vê nas redes sociais, né? Que ela é uma legítima pomerana. Não quero falar assim, dizer que os outros não mereciam, mas a minha filha, eu tenho certeza, quem torceu por ela não errou, porque ela é uma menina criada falando em pomerano, e ela até a música dela, ela é dela mesmo que ela fez em pomerano e foi usado muito nos desfiles. Agradecer todos mesmo de coração, que isso é um pai que tem uma filha assim, eu estou muito feliz por isso. Tem uma filha assim, pomerana, que ela levou isso em frente, né? E uma merecida que ela, esse ano, que ela seja uma rainha da nossa terra aqui. Meu muito obrigado a todos. Concedo a palavra ao quarto orador escrito, vereador Adair Lurto. Quero cumprimentar nosso presidente, em nome dele, os demais vereadores e vereadoras, cumprimentar o público, as pessoas que acompanham aqui a sessão e que nos acompanham nas redes sociais. Bom, presidente, o que me traz aqui, que muita alegria, que eu venho aqui agradecer o prefeito. Eu sempre falo assim, compromisso assumido é compromisso cumprido. Ano passado, a comunidade Rio Claro e Rio Triunfo levou, junto comigo, um pedido de melhoria nas estradas que dá acesso Rio Triunfo a Rio Claro, devido à má condição daquele trecho, devido ao morro que é bem a pique, que várias vezes precisou puxar o ônibus escolar, a topic escolar, quantas vezes que foi puxado o caminhão, e os alunos lá até correram risco de vida, e nós passamos para o prefeito, e ele assumiu esse compromisso, e esse compromisso foi executado semana passada. Agradecer o nosso prefeito pela dedicação, compromisso que ele tem com o nosso município. Obrigado, prefeito. Agradecer também ao nosso secretário do Interior e a toda a equipe dele, que não mediu esforços para concluir essa obra. Depois de vários, acho que 2 ou 3 meses de espera, que eles começaram essa obra ano passado, e agora de espera por causa da chuva, que eles não podiam mexer com o reversal, né? Aí eles trabalharam de 6 horas da manhã até 6, 7 horas da noite, estava lá ainda trabalhando. Eu acho que isso é assim, uma dedicação, um compromisso que essa secretaria tem com o nosso município, com a nossa população. Obrigado, Adriano, obrigado a toda a equipe que merece esse elogio, merece esse agradecimento. É um orgulho para mim vir aqui falar disso aí, porque é a verdade. Eu vi, eles passaram ali 6 horas, 6h10 da manhã, já estava passando com o Revisal, com o produto. Então, é mais do que digno eu falar isso e agradecer a isso. Agradecer também à empresa que mantém uma parceria com o nosso município, a ArcelorMittal Tubarão. Se não fosse a empresa, nós também não teríamos esse Revisal. E ela não sabe o benefício e o conforto que ela traz para o nosso colono, porque ela é mais usada nos morros. E o nosso prefeito tem o compromisso que ele assumiu quando ganhou a eleição de melhorias das estradas. Agradecer também ao Adriano por... Ele até me passou, até quase tinha esquecido, para correr atrás logo de 2 quebra-molas, de redutores de velocidade quebra-molas, que fica entre a quadra e a escola. Devido agora que as boas condições de estrada, ali vai ser muito perigoso acontecer acidente. Então, já fiz um requerimento, um ofício para a Secretaria de Defesa Social, para eles autorizar 2 quebra-mola ali, que vai ser muito importante para aquela localidade, porque tem 4 acessos de propriedade pública: a igreja, o cemitério, a quadra e a escola. E esses 4 acessos ficam em cima da curva. Então, é muito necessário ter quebra-mola lá, porque
perigo acontecer acidente naquela localidade. Também quero agradecer o Adriano pela dedicação dele nas estradas. Devido a essa época de chuva, que eles patrulhavam hoje, de noite já chovia, e no outro dia já estava pior do que eles tinham patrulhado. E esses dias de sol, eles não tiveram feriado, eles não tiveram sábado, eles estão de segunda a sábado trabalhando nas estradas, e não só no horário deles. Eu vi semana passada, até 7 horas, 7h30 estava patrulhando ainda. Eu nunca vi isso numa outra administração, nunca vi. Obrigado, Adriano, obrigado ao nosso prefeito, pelo diálogo que ele tem com a secretaria, pelo diálogo que ele tem com nós. Muito obrigado. Eu também quero parabenizar Clóvis Brown pela sua filha, pela conquista dela. Parabéns, ela é merecedora, ela é divulgadora da nossa tradição pomerana. Parabéns a ela. Upsley. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra ao quinto orador inscrito, vereador Sigmar Schwanz. Cumprimento a mesa, diretora, demais colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, os ouvintes da Rádio Pomerana, os ouvintes que vão estar assistindo, quando assim for transmitido pelo YouTube, pela internet. Aqui me traz também parabenizar, agradecer, que a gente pediu, que a gente foi muito questionado. E hoje a gente sabe que a gente precisava de alguns dias de estiagem. Foi muito problemas, vereadores. Cada um de nós tivemos essas cobranças. E eu fui um deles que recebi muitos vídeos e sempre encaminhei para a Secretaria do Interior e sempre também fui muito bem atendido. A Dailurta aí mencionou, o Clóvis. Eu acredito que todos os vereadores aí, a gente está vendo um encaminhamento para melhorias da estrada com muito aceleramento até a noite, igual ele falou. Estou ciente disso. Os encarregados passaram, olha, a gente trabalhou feriado, sábado, domingo e até, tem dias que fomos até 7 da noite. Parabéns, porque o nosso produtor rural merece esse atendimento, porque o que sustenta o nosso município, como já falei aqui, é o nosso agro, é o nosso agricultor, nosso avicultor. Então, parabéns, vamos continuar assim, e deixo um registro aqui. Obrigado, Adriano, obrigado, Sub, que é o CREO, e todos os encarregados. Estão numa harmonia muito gostosa, é muito bom ver isso. Todo mundo, um ajudando o outro. Isso é importante, quem ganha com isso é o povo, é o nosso agricultor. Quantas filmagens que a gente recebeu, quantas que nós, vereadoras, fizemos e tínhamos a preocupação. Mas agora também já temos registrado aquilo que eu já lutei lá atrás, que fosse acelerado o processo dos registros. O registro 1 já está sendo, foi liberado, já está cortado, já estão cortando uma parte daquele primeiro registro que é lá no Serginho Plasta. Estive lá no local, visitei. Daqui uns dias nós vamos ter cascalho à vontade para poder também estar cascalhando quando as chuvas voltarem, nós não ter o mesmo caos de muita estrada lisa. Então, acredito que o processo está andando, foi reaberta a estrada lá, está se fazendo a compactação para poder sair e fazer os depósitos no município e poder atender também com cascalho depois dessa estiagem e desse patrulhamento. Parabéns, Clóvis, meu colega vereador, pela filha, pela rainha que nos representa, uma pomerana nata, merecido, não desmerecendo nenhum outro, mas está muito bem representado no nosso município pela sua filha. Parabéns. Levo o meu abraço e diz que também parabenizei ela aqui. Confesso para você que na hora que ela ganhou, não sabia que era sua filha, depois que eu fiquei sabendo, né? Então, assim, foi muito grato, foi muito gostoso. E parabenizar a Secretaria de Turismo e Cultura. Problemas existem, problemas tivemos, todas as festas foi assim, talvez uma festa mais, outra menos, reclamação mais ou menos, mas agradecer a Secretaria de Cultura, através da secretária, agradecer o prefeito,
o vice-prefeito, e muitas coisas boas aconteceram. Muitas coisas bonitas, gostosas, a cultura pomerana. Eu sou pomerano, eu moro aqui há 35 anos. Parabéns, nosso povo pomerano. Aqueles fatos que aconteceu, com segurança, vamos corrigir na próxima. Faltou, talvez, algum show maior, vamos ver na Festa do Colono, vai vir. Vamos questionar sim, vamos ouvir a nossa população, vamos ouvir os questionamentos para melhorar depois. É assim que funciona, é democracia. As reclamações a gente tem que receber ela, olhando para elas o que falhamos, onde é que falhamos, vamos melhorar, vamos consertar. Mas mesmo assim vai ter problemas. Mas precisamos, nós estamos num município muito promissor, que gosta de festejar, gosta de festa. E foi uma festa linda, desfile do comércio, desfile da cultura pomerana com todas as escolas. Parabéns às escolas, às crianças, os professores. Todas a equipe da cultura, todos que trabalharam, do urbano, né? Tive um questionamento, reclamação de algumas situações com os funcionários do urbano, vou levar ao conhecimento do prefeito, vai corrigir também, porque não pode ser assim, tem que corrigir os erros, e parabenizar aquilo que deu certo, que foi bom, vamos repetir, o que deu errado, vamos corrigir. Nosso povo merece, nós estamos aqui para defender isso. Muito obrigado. Concedo a palavra também ao vereador Nelson Mirtink. O vereador tinha pulado você, mas está corrigido, você pode fazer o uso da palavra no grande expediente. Cumprimentar o nosso presidente, Carlos Alberto, e mais membros da mesa diretora novamente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Quero aqui também me expressar na questão da nossa festa. A vereadora Elisa já fez esse comentário, a vereadora Ana Paula. Realmente a gente sempre tem problemas, como diz o vereador Sigmar, mas em vez de problemas ser solucionados, estão aumentando. Quero aqui ser solidário com a família do Elimar Silva, a Verônica Kraus, com despreparo da segurança, aquilo que aconteceu no banheiro das mulheres, aquela agressão depois, entendeu? Então, eu fico triste com isso, que essas seguranças não são as pessoas, sei lá, capacitadas, porque aquilo foi uma aberração muito grande, tá? Parabenizar as escolas, o desfile, realmente o desfile foi muito bonito, né? Os comerciantes, como diz a vereadora Elisa, sobre o valor, realmente é complicado que a segurança botou todo mundo para correr meia-noite, lá 11 e pouco, a gente sabe que os horários de shows terminam por ali, mas aí você não precisa botar ninguém para correr, porque você pagar numa tenda daquela R$11 mil, cara, programação fraca, nada de show nacional. Parabenizar também a cultura nossa, né? Nossos cantores daqui, nossos sertanejos daqui, que todos que ali participaram, grupo de danças, enfim, né? Mas tinha que ter uma atração um pouquinho melhor, nacional, até para compensar, porque o valor é altíssimo para eles tirar isso. Eu não sei como isso, tem que parabenizar esse povo, a coragem deles, tanto os cervejeiros, como os da comida, enfim, todos os demais que lá compraram as barracas, pagaram essas tendas. E dizer parabéns à filha do nosso colega vereador Clóvis Brown, né, pela conquista, pela princesa, rainha, né? Rainha. E dizer, realmente, vir, como a vereadora Ana Paula disse aqui, da nossa secretária de Cultura e Turismo, fazer a prestação de contas, como os anos passados sempre foram feitos, né? Depois que pagar todo mundo. Antes, não adianta vir aqui amanhã, que não pagou todo mundo. Depois que pagar todo mundo, vim aqui para realmente fazer a prestação de contas, para a gente conferir e dar um resultado para a população que nos cobre isso, né? Para isso nós somos eleitos. Muito obrigado. Concedo a palavra também à vereadora enfermeira Elisa Hamlow. Hoje eu vou usar as falas, então, da Rainha Pomerana 2026. Opsli, alles kaut, ja? Mais ou menos assim. Então, essa frase acho que já pegou moda agora, é modinha 2026, né? Papai de rainha, né? Todo orgulhoso, olha lá, bonito igual ela, olha lá, todo bonito. Agora falando em coisa séria, né? Mais séria. Eu fiz um requerimento, vou protocolar agora. O requerimento é um convite para esclarecer
esclarecimentos para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está aqui em minhas mãos. Precisamos saber o que realmente... da prestação de contas, né, do que foi gasto, do que não foi, o lucro, o não lucro, mas, principalmente, as medidas, né, que foram tomadas com relação à segurança adotada durante o evento, a responsabilidade pela organização e fiscalização do local, a ausência de vigilância em áreas externas e risco, né? Teve um rapaz que ele caiu o morro, né? Então, tem coisas que a gente precisa ter esclarecimento para que melhore, né? As coisas boas a gente já falou, mas recebemos muitas demandas com relação a principalmente esse ato que aconteceu no banheiro, né? Que a menina foi agredida, puxaram o cabelo dela. Enfim. Mas o que me traz hoje aqui é falar de uma pessoa, um líder da direita, senador Magno Malta. Senador Magno Malta, vereador, deputado federal, senador no terceiro pleito dele. Falar do senador é fácil, muito fácil. Por quê? Ele tem vários projetos. Ele tem um projeto chamado Bem Viver, que ele acolhe dependentes químicos. Esse projeto já tem mais de 30 anos, aonde ele conseguiu trazer a vida a milhares de pessoas. E não só o dependente, mas a família. Pois quem tem um dependente químico em casa sabe como é difícil, como precisa de atenção. Mas também quero falar das pautas que ele defende. Ele é contra aborto, ele defende, né, pautas muito importantes das famílias tradicionais, dos valores da família, porque sabemos que sem a família nada vai para frente. Ele está no combate da pedofilia das nossas crianças. Ele está na luta contra o narcotraficante, que é uma dimensão que está tomando conta do Brasil, de Santa Maria, do mundo, né? Então, assim, falar dele é muito fácil. Então, quero parabenizar o Magno Malta por ele ter abraçado Santa Maria desde 2003, que ele traz emendas para Santa Maria, bombeiros voluntários, Bom Samaritano, a nossa prefeitura, né, o nosso município, mas tem o IFES Centro Serrano, que ele também enviou emendas. Então, eu preciso dar esse apoio a ele, pois ele está sendo acusado de agredir uma auxiliar de enfermagem. Não estou defendendo agressões, estou dando meu apoio. Enquanto que não houverem provas, ele está sendo acusado. Então, conheço o Magno Malta, já veio em Santa Maria por diversas vezes, sempre nos atendeu muito bem o nosso município, e estamos aqui pedindo a todos vocês que têm Deus no coração, precisamos fazer orações para que pessoas ruins não prejudiquem o nosso senador, que sempre lutou pelos direitos da sociedade, pela liberdade, pela família, honra a família, a Deus. Então, é por isso que hoje eu estou aqui. Magno Malta, estou com você e sei que isso é uma acusação incabível. Também faço uso da palavra no grande expediente. Cumprimento meus colegas vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, os nossos ouvintes, os que vão nos assistir na rede social também. Gostaria de parabenizar todos os que participaram do desfile das realezas, Groto Fota, Groto Muta, Clã Nenhão, Clã Meca e os reis e rainhas também. Parabenizar também de forma especial aos que fizeram a troca das faixas, né? Uma ação bem honrosa, assim. E, como foi falado aqui, só perdeu quem não participou, porque foi muito bonito, muito bem apresentado, e foi um desfile muito emocionante. A gente vê pessoas conhecidas lá, as torcidas. Então, foi um dia muito bonito.
Parabenizar também todas as pessoas que participaram da organização do desfile do comércio, que correu muito bem, correu tudo sem transtornos. Eu fiquei muito feliz com todos que passaram lá. Não observei assim um exagero de bebida, que eu já vi às vezes em outros desfiles. Então esse ano foi mais tranquilo. Acho que talvez por ter acelerado um pouco o desfile ou por ele ter começado um pouco mais cedo, acho que isso contribuiu. Então ficou um desfile mais bonito e que tinha muita gente participando. Então fiquei feliz de ver isso. Parabenizar também pelo desfile cívico que teve no domingo de manhã, todas as escolas que participaram, as instituições. E também parabenizar o grupo de trombonistas lá de Rio das Pedras, Grotfried, que tocou então o hino dos bombeiros voluntários. Então os bombeiros voluntários agora têm um hino, comemoração dos 20 anos. Então parabenizar eles também. É muito bonito ver a nossa cultura sendo representada pelo nosso povo. E feliz de ver as pessoas desfilando com muita alegria. Então a gente via todos os pais com as crianças, então com aquela alegria de estar lá mostrando a nossa cultura. Parabenizar também pela encenação do casamento pomerano, que é algo bem tradicional no nosso município e valorizado por tantas pessoas. Então sempre é bom relembrar esse momento. E também, como foi dito aqui, sobre situações que vieram a acontecer, que sirva de aprendizado para corrigir e melhorar. Às vezes, a questão da segurança lá, você talvez não tenha controle sobre todo mundo, mas pode ouvir, talvez, uma atenção mais especial em relação a isso. A prefeitura contrata a empresa, vai pelo preço, quem ganha no preço, então, é contrata os profissionais. Infelizmente, teve essa situação que ocorreu lá no banheiro. Em relação, também, acho que seria isso. E também, o vereador Adair falou muito bem sobre a Secretaria de Interior, tem trabalhado bastante. Também mandei algumas demandas lá em relação ao Caramuru. As máquinas não estão em Caramuru ainda, então não vão fazer nesse momento. Mas assim que as máquinas estiverem em Caramuru, eu acredito que eu vou ter um tratamento tão especial como o Clóvis Brown e o Adair estão recebendo lá em cima. Eu acredito que em Caramuru eles vão ter esse capricho lá com a gente também. Já passei para o Adriano, ele disse que assim que as máquinas estiverem mais perto lá, eles vão atender essas demandas também. Que bom que estão trabalhando, fazendo hora extra, então a gente ganha tempo, aproveitar esse tempo mais seco, as coisas vão acelerar mais. A minha fala seria essa, nesse sentido. E o Clóvis estava muito feliz ainda, falei, quando ele chegou lá, estava no desfile, falei, Clóvis, nós estamos torcendo para a sua menina, e você apreensivo lá, e depois, quando saiu a decisão, acho que todo mundo ficou muito feliz pela simpatia dela, pela valorização da cultura pomerana, não desmerecendo todos os outros, tinha vários candidatos que também valorizam a cultura, mas assim, qualquer um que tivesse ganhado teria sido merecido, mas eu acho que foi muito bem escolhido, tanto ela como o rei também. Eu acho que ela vai representar muito bem nosso município nesse um ano de realeza. E sugerir à Secretaria de Cultura e Turismo também que utilize mais os nossos representantes, os reis e rainhas, que ouvi questionamentos de alguns anteriores que às vezes não tem mais tanta visibilidade. Então, assim, que a Secretaria inclua mais os nossos reis e rainhas nos eventos, como já tem feito nas feiras da cidade e tudo mais, mas, se for possível, talvez uma valorização maior nesse sentido também. Então, isso é o que eu tinha para falar hoje. Então, eu vou interromper a sessão por alguns instantes para que os membros da Comissão de Justiça possam analisar o projeto de lei 16/2026. Projeto esse que trata sobre o Conselho Tutelar. Na discussão, eu irei falar sobre o projeto. Então, está interrompida a sessão por alguns instantes para examinar os pareceres. Bom, voltando aos trabalhos, peço ao secretário que faça a nova chamada. Adair Lurto. Presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula. Presente. Carlos Espíndola. Presente. Clóvis Brown. Presente. Clóvis Lurto. Presente. Elisa Ramos Soares. Presente. Elmar Francisco Tom. Presente. Elimar Vésper. Presente. Luciano Alves da Silva. Nelson Milchink. Presente. Selene Jastro. Presente. Sigmar Schwantz. Presente. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Passamos para o ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Schwantz, para a leitura do parecer do projeto de lei 16/2026. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer.
projeto de lei número 16/2026, que altera o inciso 4º do artigo 7º da lei número 2577 de 2022, que define a estrutura e regulamenta o funcionamento do Conselho Tutelar no município de Santa Maria de Jetibá e de outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A alteração legislativa proposta visa aprimorar a atuação do Conselho Tutelar, garantir melhorias, condições técnicas para o desempenho das atribuições voltadas à proteção dos direitos da criança e do adolescente. Pelos motivos impostos, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de maio de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente Cláudio Dulce, favorável. Relator Sigmar Schwanz, favorável. Membro Elisa Ranulfo Soares, favorável. Em discussão? Conselho Tutelar. É uma responsabilidade muito grande ser conselheira e conselheiro tutelar. Parece que não é complicado, mas é muito e muita responsabilidade. Então, eu não quero falar do projeto de lei, mas eu quero falar da importância de assumir um cargo desse no município de Santa Maria de Jetibá. Estamos falando de crianças, de adolescentes, e que as pessoas que querem assumir essa responsabilidade, que façam com responsabilidade, mas que sejam pessoas humanas, pessoas que realmente querem fazer um bom trabalho, defendendo os direitos das crianças, defendendo os direitos dos pais, dos responsáveis. Então, você que quer ser conselheira, pense muito antes de fazer. E ter a responsabilidade de encarar o que precisa. Precisa ter coragem, ter respeito, dignidade. E a toda a população de Santa Maria também quero convidar para a votação, porque são poucas pessoas que no dia da votação comparecem. Então, esse ato é importante para o nosso município, e eu vejo que poucas pessoas comparecem. Então, fica aqui o meu pedido, população, vamos abrir os olhos, vamos começar a modificar certos cargos aqui em Santa Maria. E, sim, a gente tem um compromisso como população de fazer parte desse momento tão importante. Muito obrigada a todos. Continua em discussão. Bom, gostaria de agradecer aos colegas vereadores por ter acelerado essa votação desse projeto tão importante. Gostaria de registrar a presença da Giacira e da Cirleide aqui, que estavam muito preocupadas com esse projeto. Já haviam me informado há 2, 3 semanas atrás sobre a urgência do projeto. Elas fazem parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, hoje o Conselho se encontra só com 3 profissionais, um está afastado. Então, devido a esse critério de ter o curso superior, estava se encontrando dificuldade, né, de conseguir conselheiros. Isso foi mudado no passado por questões, a promotoria acho que questionou na época, foi feita essa alteração. Na época, talvez fazia sentido. Hoje, eu também acredito que já não faz tanto sentido, até porque os conselheiros eles se candidatam. Então, na verdade, quem escolhe é a população. Então, às vezes, existem pessoas maravilhosas para trabalhar com isso, mas não tiveram oportunidade de ter um curso superior, que então não podem participar. Então, isso bem corrigir essa situação. E o principal, que é não deixar nossas crianças desassistidas. O vereador Elisa falou, é uma missão muito honrosa e dificultosa de exercer. Eu imagino que, igual aqui o nosso município, todo mundo se conhece, são situações delicadas. Então, sempre quando a gente mexe com criança, é muito complicado, é uma responsabilidade enorme. Então,
é algo muito importante, e no que dependeu dessa casa aqui, a gente foi o mais rápido possível. Então, vamos votar hoje, com certeza, acredito que os colegas vão todos votar favorável, a gente vai conseguir fazer essa parte, e vocês podem prosseguir, então, com a inscrição dos candidatos, marcar nova eleição, e como a vereadora Elisa disse também, de convidar a população para participar e escolher, e que sejam escolhidas boas pessoas para que façam esse papel tão importante, que é proteger as nossas crianças. As datas serão depois da lei aprovada, vereador Elimário. Ele está perguntando sobre as datas, não tem as datas ainda, mas vai ser amplamente divulgado. Eles precisam que a gente vote, essa lei aprove, então autorizando, não tirando o pedido de ter curso superior. Então, a partir disso, pode-se abrir um edital, os candidatos prestarem ou apresentarem um currículo, se inscreverem, e aí sim, então, marcar a eleição. Mas assim que tiver, todos serão informados, então a gente vai ficar sabendo. O Conselho Tutelar ele tem uma eleição numa data específica, que é no Brasil inteiro, e aí, quando são feitos, isso vai ser uma eleição suplementar, que é para completar o quadro dos 5, então vai ser uma data escolhida. A data normal é sempre a que segue, do que são sempre os novos conselheiros, é uma data que já é pré-estabelecida. Essa vai ser de acordo com esse edital, que já está tudo alinhado, também vai ser publicado, então vai ter as datas certinho para acompanhar. Acredito que vai vir para esta casa também, para o nosso secretário fazer a leitura com as datas também. Então, encerrada a discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação as indicações números 68, 69 e 70/2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. For escrito um morador da pacificação pessoal, concedo a palavra à vereadora Selene Jastro. Ascensão. Cumprimento o presidente, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar ainda as pessoas que se encontram aqui neste plenário. Como eu tinha me inscrito na explicação pessoal, até vou falar sobre o projeto que votamos anterior. Com certeza, né, vai ajudar a achar conselheiros, porque a gente sabe que aqui no nosso município está difícil mesmo de achar gente para trabalhar em qualquer lugar. Então, assim, também para essa área, que é uma área que você precisa realmente se dedicar, e é uma área que também, aqui em Santa Maria, precisa muito, é um trabalho desafiador para quem vai assumir. E também, com certeza, talvez assim a gente acha pessoas que não tenham tanto estudo, mas que são competentes para também assumir esse cargo. Eu só queria, assim, também parabenizar a todos, né, que concorreram às eleições. Nós falamos muito aqui das nossas princesas, né? Mas também eu quero parabenizar ela, né, também a todos que concorreram. A gente, né, sabe que a gente precisa do rei, do príncipe, da rainha, das princesas, do Klein Meca, Klein John, Großvater, Großmutter. Todos que concorreram às eleições e todos que ganharam, né, que ficaram em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Parabenizar a todos vocês que concorreram nessas eleições, quem venceu, quem não venceu, mas parabenizar a todos vocês, rei, príncipes, rainha, princesas, Klein Meca, Klein John, e também Großvater, Großmutter. Seria só isso. Meus parabéns. Bom, lembrando também aos colegas vereadores que ainda não fez a indicação dos prêmios, Helena Boltiacó e Frederico Gruck, a folha está aqui comigo, vai ficar na Secretaria Administrativa também. Quem ainda não fez, por favor, fazer a indicação para a gente já definir quem serão os dois escolhidos por nós. E, não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que se fará realizar no dia 11 de maio de 2026, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão e um bom dia a todos.